Oi, tudo bem, gente? Me pediram para botar a câmera fixa, então estou fazendo isso agora. Vamos continuar falando sobre a série de encontros que a família Bolsonaro e seus asseclas têm feito com representantes do partido de extrema-direita alemã, Alternativa para a Alemanha. Hoje, mesmo depois das críticas e a despeito da péssima repercussão internacional, continua havendo encontros de membros do governo brasileiro com a representante do governo de extrema-direita alemã, típica pessoa que se posiciona a favor de perspectivas absolutamente antidemocráticas e de relativismo do Holocausto, dentre outras coisas, como, por exemplo, as afirmações de que o governo alemão deveria atirar para matar imigrantes sírios, inclusive mulheres e crianças. A paixão, o tesão, o desejo pela morte começa a aparecer como uma referência que aproxima o bolsonarismo do nazismo. Mas é mais do que isso. O bolsonarismo é próximo de perspectivas nazistas e não é de hoje. Há coisa de 3 anos atrás, a ideia de que o nazismo é de esquerda foi uma das primeiras estratégias que o bolsonarismo conseguiu articular para justificar a ideia de que ele não poderia ser nazista, apesar das posições que ele teria muito próximas do nazismo. Assim, sendo o nazismo de esquerda, Bolsonaro podia ser, como ele diz hoje, um conservador, mas não um nazista. Acontece que essa perspectiva do nazismo ser de esquerda é uma das referências importantes do negacionismo histórico, que coloca o nazismo a partir de lentes exclusivamente ideológicas e não historiográficas. Uma justificativa absolutamente vinculada a percepções ideológicas da realidade. Bolsonaro chegou ao cúmulo de falar que o nazismo é de esquerda numa saída oficial que ele fez ao lado do ex-chanceler ao Museu do Holocausto em Jerusalém, o Yad Vashem. Perguntado depois da visitação, se o nazismo era de esquerda, se ele continuava achando isso, ele disse que sim, justificando uma dimensão etimológica da palavra socialismo, nacional-socialismo. Ali ele reafirmou a sua perspectiva e a sua proximidade com perspectivas nazistas e de negacionismo do Holocausto. Mais uma vez, ele dizia à saída do Museu do Holocausto, do Yad Vashem, de que tudo que ele via ali dentro não prestava. O que valia a pena eram as suas dimensões ideológicas, uma postura típica do negacionismo histórico. Se há coisas no campo que desafiam a minha perspectiva original, dane-se o campo. Isso é ser negacionista. No mesmo dia, isso foi um escândalo, vários jornalistas se posicionaram publicamente e a própria Confederação Nacional Israelita do Brasil lançou uma nota, que daqui a alguns anos a gente vai ter uma noção exata do absurdo que essa nota é, dizendo que o nazismo é uma posição política de extrema-direita, contrariando as afirmações imediatas do presidente da República. Negacionista. Mas é mais do que isso. O Bolsonaro se afirma como um amigo dos judeus. E aqui tem 2 dimensões. A primeira dimensão é que isso, mais uma vez, tal qual o nazismo ser de esquerda, afasta possíveis afirmações de que ele é nazista. Afinal de contas, como é que o nazista pode ser amigo dos judeus? Como é que o nazista pode ter uma bandeira de Israel? Como é que o nazista pode dizer que se aproxima do Estado de Israel e do sionismo? Nesse sentido, as bandeiras de Israel e símbolos sionistas são usados como pano. Ele passa o pano no nazismo. Ele limpa a sua imagem. Os próprios judeus, que pouco sabem, na maioria das vezes, sobre o nazismo, ou se preocupam, os judeus brasileiros me refiro, com os efeitos mais trágicos do nazismo, a partir de 1941, com o Holocausto, não conseguem fazer conexões porque a educação do Holocausto no Brasil é uma educação
que olha para Auschwitz e não olha para a ascensão de Hitler em 31, 32 e 33, os judeus se confundem, alguns deles. Os judeus no Brasil são brasileiros e são influenciados por essa falta de compreensão histórica que a educação do Holocausto promoveu nesse país. E se confundem, também justificando a ideia de que alguém que anda com a bandeira de Israel não pode ser nazista. A bandeira de Israel serve para limpar a imagem de Bolsonaro. Mas não é só isso. Já acredita no judeu imaginário. Bolsonaro acredita no judeu imaginário, na Israel imaginária. Bolsonaro acredita que há um judeu que deve ocupar o espaço de outro judeu. Num processo de exclusão, apropriação, Bolsonaro toma para si os símbolos judaicos e exclui, desapropria os judeus históricos que lá estavam antes dessa apropriação. Num processo de conversão e desconversão, ele se converte ao judaísmo imaginário e desconverte os judeus como eu, dos judeus. Bolsonaro toma o espaço do judeu imaginário. Um judeu que tem bandeira de Israel, mas não tem vínculo histórico com o judaísmo ou com a judeidade, porque não acredita em história. Mas não é só isso. Bolsonaro relativizou o Holocausto há muito tempo. Numa famosa entrevista do CQC, em 2012, Bolsonaro afirma com todas as letras, fazendo coro aos maiores negacionistas do Holocausto, de que os judeus morreram em campos de concentração e extermínio por doenças. Hoje, a ADL, Anti-Defamation League, a Liga de Antidifamação, lança uma nota dizendo que todos que relativizam o Holocausto devem ser deslegitimados como contato político e excluídos dos processos democráticos. Não há dúvida. A alternativa para a Alemanha relativiza o Holocausto. Se aproxima de Israel, passando pano para poder se limpar do nazismo, e relativiza o Holocausto e, mais do que isso, o legado do Holocausto de direitos humanos e respeito à alteridade. O encontro que continua acontecendo entre membros do governo brasileiro e representantes do partido de extrema-direita alemão é um encontro entre aqueles que relativizam o Holocausto. Fui criticado por afirmar isso e continuo afirmando. Espero que os que me criticaram antes se aproximem de mim. Entendam que é preciso parar esse homem, um negacionista do Holocausto, um homem de extrema-direita, que se aproxima do que há de pior no mundo, próximo de perspectivas nazistas, as quais ele já não esquece, não esconde, as utiliza politicamente. Bolsonaro é, e sempre foi, nazista. Estando cada vez mais claro, tenho que dizer. É preciso introspectar isso e se afastar dele, se os apoiadores dele não quiserem ser cúmplices de um nazista. Fiquem bem, se protejam e avante. Kadima. Abraços.